Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Marco 10 Clássico do YouTube. Se você ainda não é inscrito, tá chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder as novidades, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar por aqui caso você goste do conteúdo. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos falar sobre 4-1-4-1. Bom, a gente falar desse termo hoje pro corintiano, provavelmente dá calafrio, né? Vem aquela coisa, aquele pesadelo do que tem sido as atuações recentes do time do Silvinho e dessa teimosia com o 4-1-4-1. Agora, se eu perguntasse para você lá em 2015, você torcedor corintiano, o que você acha do 4-1-4-1, provavelmente a sua reação seria bem diferente, né? Aquele 4-1-4-1 do Tite era um modelo de jogo que encantava o Brasil. Foi o melhor time desse século no Brasil até a chegada do Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, esse Corinthians do Tite de 2015. E mesmo depois que o Tite entrou na seleção brasileira, a mesma estrutura, com as mesmas ideias, com o mesmo 4-1-4-1, foi rapidamente implementada e assimilada pelos atletas da seleção, e o Brasil fez partidas memoráveis durante aquelas eliminatórias da Copa de 2018, justamente com a mesma ideia de jogo daquele Corinthians. Então, eu fiz esse vídeo aqui, eu resolvi gravar para demonstrar algumas das diferenças desse 4-1-4-1, digamos assim, remendado do Silvinho, com aquele 4-1-4-1 de 2015 do Tite. E por que é que um modelo funcionou tão melhor do que o outro? O que é que aquele 4-1-4-1 de 2015 tinha que esse de 2021 veio estragado, né? Vou pontuar algumas questões aqui para a gente ir acompanhando. A primeira questão, e uma das mais fundamentais e mais comentadas por todo mundo, é a questão da utilização dos laterais. Naquele modelo do Corinthians de 2015, os dois laterais tinham uma liberdade muito grande para apoiar o Corinthians, dando profundidade pelo corredor. Não eram laterais que chegavam para sustentar a jogada por dentro. Ambos tinham muita liberdade para apoiar a jogada por fora e assim fazer o Corinthians abrir o campo. Recebiam muitas vezes a bola no espaço. Tanto o Wendel quanto o Fagner se consagraram naquele ano, dando muitas assistências, inclusive em cruzamentos, em jogadas em que atacavam o espaço, né? Não eram jogadas só de toque no pé, eles recebiam a bola para correr. Ambos os laterais, como eu disse, né? E se nós temos um treinador hoje que afirmou numa coletiva recente que se ele quisesse um atacante, né? Ou se ele quisesse um lateral que atacasse, ele colocaria o GP e não o Fagner. Lá em 2015, o mestre desse treinador, né, que era o Tite, ele não dizia nada disso, pelo contrário, ele dava uma ampla liberdade para esses laterais atacarem e eles tinham essa função que eu acabei de mencionar. Então esse é o primeiro detalhe importante. O segundo detalhe, que também é igualmente muito importante, é a falta de pressão. O Corinthians é um time, existe uma diferença muito importante entre ser um time justo, que joga com fair play, e um time pouco intenso, um time passivo. E o Corinthians quebra esse limite muitas vezes. Ele deixa de ser um time que compete de forma leal para ser um time passivo, um time que aceita a dominação do adversário, especialmente na região do meio-campo. E isso não tem só a ver com a característica dos meio-campistas do Corinthians, porque muita gente para e fala assim: nossa, mas o Corinthians joga sem volante, o Corinthians joga com Cantillo, Renato Augusto e Juliano, por isso que é passivo demais. Muito pelo contrário. Quando o Corinthians jogava com Gabriel e Rony no meio-campo, era pior do que é hoje. Era pior em termos de intensidade no meio-campo. Então não é uma questão de característica dos jogadores. É muito uma questão de falta de coragem do Silvinho para liberar mais os defensores para um contra um. Como ele é um certo idealista dessa tal linha de 4, essa linha de 4 fica sempre postada lá atrás e os zagueiros e os laterais também não têm liberdade para encaixar nos jogadores da frente e fazer o Corinthians pressionar lá em cima. A gente vai lembrar, por exemplo, lá de 2015, que a nossa dupla de zaga era Gil e Felipe. E o Felipe saía à caça em todo momento. E esse ano nós temos um zagueiro que tem as mesmas características, as mesmas qualidades do Felipe, que é o João Vitor, que deveria ter a mesma liberdade para sair à caça, para perseguir
os adversários, o que facilitaria demais a marcação alta do Corinthians, que não existe. Eu até separei aqui um trecho da coletiva do Silvinho, porque parece até coisa de louco, né? O Silvinho foi perguntado na coletiva sobre a questão justamente das linhas altas, né? O Samir Carvalho perguntou para ele lá na apresentação há 4 meses sobre a utilização de linhas altas ou baixas, time reativo, time propositivo, queria saber qual que era a cara do Silvinho. E o Silvinho respondeu o seguinte: o futebol é fascinante. Você falou linhas altas. Mas se você não tem um bom pressing, você vai ter que correr para trás. 4 meses se passaram dessa frase do Silvinho aqui e o time, em momento algum do trabalho do Silvinho, teve um bom pressing. Em momento algum, o Corinthians foi um time que conseguiu pressionar o adversário e roubar a bola no campo de ataque logo depois que a perdia. O que aconteceu durante esses 4 meses nos treinamentos para que o Silvinho fosse incapaz de implementar esse bom pressing? Esse é um ponto fundamental de diferença em relação ao time de 2015. Vamos então ao terceiro detalhe, já passei pelos 2 primeiros. A utilização de um meia aberto. O Tite, depois que acaba o campeonato, o Tite é consagrado campeão, ele dá uma entrevista desmembrando algumas das principais características daquele modelo de jogo. E ele sempre disse que, em essência, aquele 4-1-4-1 precisava de um meia aberto jogando por um lado e de um atacante agudo jogando pelo outro. Porque a ideia do sistema de jogo é um modelo de ataque mais na ideia do funcional. Ou seja, não é que o meia vai jogar aberto, é que você precisa de um elemento dentro do campo que tenha mobilidade para flutuar e gerar superioridade na zona da bola. A gente vai lembrar que o Jadson lá em 2015 ficava muito pouco tempo preso lá do lado direito. Ele flutuava muito nas costas dos volantes adversários. E assim, com essas flutuações do Jadson, o Corinthians conseguia estar sempre com muitos jogadores próximo da bola e ali gerava muita qualidade no passe, qualidade nas associações e conseguia atacar com muito mais facilidade. A gente viu o quanto que o Corinthians de hoje sofre para atacar com tantos jogadores estáticos. E o Silvinho, aí ele já difere também do Tite, ele usa 2 pontas nos jogos. Ele não dá liberdade para nenhum desses jogadores que joga aberto para flutuar pelo campo, para se associar e gerar superioridade na zona da bola. O Corinthians não consegue ser produtivo com a posse de bola. E isso passa muito por essa má utilização de um dos pontas abertos. E por fim, o último detalhe que eu destaco aqui nesse vídeo é um pouco o conjunto da obra. Existe uma discussão na academia, na parte tática, etc., sobre o que é um ataque funcional e o que é um ataque posicional. De uma forma bem resumida e bem superficial, o ataque posicional preserva mais a posição original dos jogadores e tem como ideia que a bola chegue até esses jogadores e que eles fujam menos das suas posições de origem. O ataque funcional é o contrário, tenta aglomerar mais jogadores próximos da bola e assim criar espaços nas defesas adversárias. A ideia é o time atrair os defensores adversários para perto da bola e rapidamente explorar os espaços que se criam nas costas desses defensores. A gente tem um nome para esse tipo de exploração de espaço, que é a infiltração. Quem é que não vai lembrar das infiltrações do Elias em 2015, das próprias infiltrações do Fagner, do Malcom, do Wagner Love? 4 jogadores, fora o Wendel do lado esquerdo, são 5 jogadores que tinham uma capacidade de leitura desses espaços que se criavam quando o Corinthians se juntava para perto da bola e que conseguiam explorar esses espaços e atacar com qualidade, em velocidade. E isso é totalmente diferente do que o Silvinho propõe com esse 4-1-4-1 extremamente engessado e estático. Então fica aqui esse vídeo com esses 4 detalhes principais que fazem com que o time seja tão diferente. E vamos combinar que esse 4-1-4-1 de hoje está aniquilando a nossa memória afetiva com essa palavra, né? 4-1-4-1. O que significava pra gente em 2015 e o que vem significando pra gente em 2021. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que é muito importante para fortalecer o trabalho por aqui. Nos vemos na próxima, um abraço e até lá!